Muitos profissionais têm dúvida na hora de definir o tipo de aprovação que vai dar entrada na Prefeitura de Belo Horizonte. Você faz parte desse grupo? Você fica na dúvida na hora de definir se o seu projeto é uma aprovação inicial, uma modificação com acréscimo, sem acréscimo, uma modificação simplificada? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar as diferenças entre cada tipo de aprovação. O tipo mais básico e o mais comum de aprovação que você vai pleitear na Prefeitura de Belo Horizonte é a aprovação inicial ou projeto inicial. A gente fala em aprovação inicial quando nós estamos trabalhando com um terreno vago, sem nenhum tipo de construção, ou um terreno que contenha uma construção que vai ser inteiramente demolida para receber o seu projeto. Ou seja, quando a gente fala em aprovação inicial, nós estamos falando que o potencial construtivo do terreno, o coeficiente de aproveitamento, está totalmente disponível para você usar no seu projeto. Ou seja, nada do que existe ali naquele terreno vai ser mantido ou nada existe naquele terreno. Se a gente pensar numa situação de um lote, por exemplo, de 1.000 metros quadrados, é como se eu tivesse, considerando o coeficiente básico de 1, é como se eu tivesse 1.000 metros quadrados para poder edificar nesse terreno. Então a gente chama de projeto inicial ou aprovação inicial, porque vai ser a primeira construção que esse terreno vai receber, ok? Agora, quando eu tenho as situações em que já existe uma construção no terreno e essa construção será mantida, a gente já passa para situações de modificação. Por quê? A gente fala que eu tenho um lote de 1.000 metros quadrados, por exemplo, e ele tem uma construção de 500, para um coeficiente de aproveitamento básico igual a 1, eu tenho 1.000 metros quadrados pelo lote todo, mas eu desconto 500 metros da edificação que já existe, me sobram 500 metros quadrados para trabalhar o meu projeto, entenderam? Então, quando eu falo numa modificação, eu falo que eu estou mantendo uma situação pré-existente e essa situação pré-existente ela pode sofrer ampliação, ou seja, quando eu já tenho uma área e estou construindo a mais, eu falo de uma modificação com acréscimo. Então eu tinha 500 metros quadrados de área e fiz um anexo de 200. Então no final a minha área construída total foi de 700 metros quadrados, sendo que 200 metros foram um acréscimo àquela edificação original de 500 metros. O contrário também pode acontecer. Eu posso ter essa construção com 500 metros quadrados e o meu projeto de edificação, o meu projeto que eu quero aprovar naquele terreno, vai reduzir a área total, ou seja, eu vou demolir uma parte daquela edificação por alguma razão específica. Então, se antes eu tinha 500 metros quadrados e demoli 100, por exemplo, no final a minha construção fica com 400 metros quadrados. Daí, nesse caso, eu falo de um processo de modificação com decréscimo. E eu posso ter aquele tipo de modificação que não vai ter nem acréscimo e nem decréscimo. Em quais casos que isso vai acontecer, por exemplo? Numa situação de mudança de uso da edificação, né? Eu tinha uma edificação de uso residencial e ela vai mudar para um uso não residencial. Eu sou obrigado a aprovar um projeto. Mas se nessa mudança de uso eu não tiver alteração de área, eu estou falando de uma modificação que não teve nem acréscimo nem decréscimo. Para a Prefeitura de Belo Horizonte, o nome desse tipo de modificação é modificação simplificada. E aí, inclusive, até mesmo os documentos que você precisa apresentar do seu projeto nesses casos também são simplificados. Você tem menos desenhos, menos documentos, menos coisas para apresentar na hora de abrir o seu processo. Outro exemplo de modificação simplificada são aqueles casos em que há alteração de outros parâmetros urbanísticos, tipo área permeável, vaga de garagem, altura na divisa, mas não há alteração de área. Então, às vezes eu mudei toda a configuração da minha garagem, mudei toda a configuração do meu jardim, mas não alterei o perímetro, não alterei a área construída da edificação. Então, eu falo também de uma modificação simplificada.
pois não houve acréscimo nem decréscimo de área. Sempre que eu falar em modificação, a definição de acréscimo, decréscimo ou simplificada está relacionada à alteração ou não da minha área construída total. É importante ressaltar que esses casos de aprovação de modificação, eles só existem nas situações em que a edificação existente no terreno já esteja regular, ou seja, já possua o habite-se, a certidão de baixa de construção. Porque caso contrário, se aquela construção que existe no terreno não estiver regular, você precisa regularizá-la para aprovar o seu processo de modificação. E se você tem dúvidas na hora de regularizar uma edificação, dá uma conferida nesse vídeo que eu estou deixando aqui em cima no card, porque a gente explica como regularizar uma edificação pela Lei 9.074 ou pela lei vigente. Aí você já sabe por onde começar na hora de resolver o problema do seu cliente. E aí, ficou claro para você a diferença entre os tipos de aprovação de edificação? A Prefeitura de Belo Horizonte publicou um vídeo, inclusive, em que ela explica detalhadamente cada modalidade. Nós vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo e você pode assistir também lá no portal da Prefeitura de BH. E se você gostou desse vídeo, não deixa de indicar para algum colega, algum amigo que você saiba que precisa dessa informação. Se você ainda não deixou sua curtida, clica aqui embaixo, dá o seu joinha, porque isso ajuda o nosso vídeo a chegar a mais pessoas e ajuda o nosso canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, cara, você está esperando o quê? Clica aqui embaixo, aciona o sininho para você receber as notificações. É de graça, você não paga nada para receber conteúdo de qualidade, sempre atualizado e que vai te ajudar na hora de aprovar os seus projetos na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!